Olá amigos, essa é a nossa 16ª e última videoaula da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, dando continuidade a esses encontros em que estamos passando muito rapidamente pela literatura das ex-colônias de Portugal na África. Hoje iremos tratar da literatura de São Tomé e Príncipe. Então, como sempre faço, nós trazemos primeiro informações sobre o país. Então, vocês certamente não encontrarão São Tomé e Príncipe no mapa. Ele é tão pequeno que na escala em que os mapas costumam ser apresentados, ele não consegue ser visualizado. São Tomé e Príncipe tem esse nome porque é formado por duas ilhas, a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe. A ilha de São Tomé, que é a maior, é onde está a capital do país. A capital que se chama São Tomé, que é o mesmo nome da ilha. Ok? Bom, então eu trouxe aqui alguns dados sobre o país. A capital se chama São Tomé, a língua oficial é o português, mas lá vocês encontraram dois tipos de crioulos. O santomé, que também é chamado de forro, e o angolá. A independência deu-se em 1975. A economia é baseada no turismo, na pesca, no cacau. E foram encontradas recentemente jazidas de petróleo. O país é minúsculo. Para vocês terem uma ideia, é menor do que Caucaia, né? O município de Caucaia. O país tem a área de 1.000 km² e a de Caucaia é de 1.227. Em 200 países, São Tomé e Príncipe é o de número 183 em tamanho, né? Então, menor do que ele só há mais 17. Acho que o menor de todos é o Vaticano, não é? A população era apenas de 157 mil habitantes em 2005. É bom que se diga que essa é a população que mora no país. A população de São Tomenses que mora pelo mundo é muito maior do que esta. O país tem apenas de PIB apenas 214 milhões de dólares. Então há muitas pessoas que são, aliás, milhares de pessoas que são mais ricas do que o país, né? Do que o país produz. Indicadores sociais, gente, como era de se esperar, de um país também que enfrenta sérias dificuldades. O IDH é de 0,651, de 200 ele é o 131. Expectativa de vida 65 anos. Mortalidade infantil, a cada 1.000 nascimentos, 72 crianças não chegam ao primeiro ano de vida. Agora a alfabetização é de 84%. Apenas 16% da população não sabe ler ou escrever. Ok? Tem algumas imagens. Um pouco da história. Até 1470 as ilhas estiveram desabitadas, segundo uma tese majoritária. Há uma discussão também se havia ou não pessoas morando lá. Em 1470, os portugueses João de Santarém, Pero Escobar e João da Paiva chegam às ilhas de São Tomé. No século XV, a cana-de-açúcar é introduzida nas ilhas. No século XVI, a concorrência com o açúcar brasileiro e as constantes rebeliões locais levaram ao declínio da cana-de-açúcar em São Tomé e Príncipe. E aí o país se torna um mero entreposto de escravos, local para colocar os negros que seriam depois distribuídos para o mundo. Em 1595 ocorre uma revolta conduzida por um escravo de nome Amador, que hoje é considerado um herói nacional. Depois de traído e preso, o rei Amador foi executado e esquartejado no dia 14 de agosto de 1595. Aqui, inclusive, uma cédula em que você tem a efígie do Amador, né? O rosto dele.
No século XIX, a agricultura passa a ser explorada novamente nas ilhas, principalmente com o cultivo do cacau e do café. Em 1960 surge o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Em 75 o país se torna independente. No início o país era regime de partido único. A partir de 1990 foi adotado o multipartidarismo. Manuel Pinto da Costa foi o primeiro presidente do país quando ele se tornou independente. Eu coloquei aqui alguns links para vocês, quem tiver interesse, saber mais sobre o país. Então vamos falar sobre a poesia de São Tomé e Príncipe. Um dos autores pioneiros da literatura em São Tomé e Príncipe foi Caetano da Costa Alegre. É um verdadeiro fenômeno porque ele formou-se em medicina, né? Formou-se em medicina numa época em que pouquíssimas pessoas negras tinham acesso à escola. No entanto, ele morre muito jovem. Ele nasce em 1864 e morre em 1890. Né? Ele queria se tornar médico naval. Desculpem, ele não chegou a concluir o curso de medicina, né? Ele entrou, mas não conseguiu concluir, porque ele morre de tuberculose em 1890. Alguns dos seus poemas estão publicados no livro Almanaque de Lembrança. Livro não, desculpe. Numa publicação, né, chamada Almanaque de Lembranças do Luso Brasileiro. Os livros dele só foram reunidos em livro 26 anos após a morte dele, por iniciativa do jornalista Cruz Magalhães. Os poemas dele, que estavam dispersos em jornais e revistas, foram reunidos no livro chamado Versos. Bom, uma das grandes contribuições que ele deu foi ser um dos primeiros a trazer a questão rássica para o universo da poesia, né? Ele discute isso. No entanto, e isso aí não vai nenhuma crítica, o que se observa é que havia uma constante hesitação, como que ele pedia desculpas, né, pelo fato de ser negro. Você observa nele uma certa cabeça baixa, né? A palavra preconceito não aparece ainda, as cores vão aparecendo, mas muito hesitantemente. Os que virão depois dele é que trarão a questão, né, com as palavras certas, né? Então ele hesita muito. Para você ter uma ideia, a musa dele não é negra, a musa dele é branca, porque estamos falando de um pioneiro que não tinha referências. Então, um dos poemas dele: dois céus me lembram do anil formoso, esses teus olhos, loura criatura, em que as pupilas de um olhar mimoso são dois trementes sóis em miniatura. Aqui você observa num poema dele chamado Aurora, né, que é um soneto, e até nisso também você observa a falta de referências, né? Estamos falando de um pioneiro. Então ele vai usar os moldes europeus para escrever. Depois, quando tivermos na literatura nacional, os autores passarão a usar modelos próprios, não irão imitar as formas herdadas da Europa. Mas aqui ele usa o soneto. Então nesse soneto você tem como que uma retomada lá daquelas cantigas de amigo, em que o eu lírico se dirigia para a amada sempre numa condição inferior. A amada estava num patamar superior ao trovador, a pessoa que falava. A questão era principalmente de ordem social, classe social. Inclusive alguns interpretam que a musa das cantigas de amor, eram em geral a rainha. Haviam poucas mulheres disponíveis para o casamento, né? A não ser as do povo, né? As mulheres do povo. Mas as mulheres que os nobres, os trovadores ambicionavam,
você tinha poucas. Elas geralmente casavam-se com outros nobres de outros reinos, algumas iam para os conventos, né? Então, em geral, a musa era a própria rainha. Daí aquela tensão do poeta em não passar uma linha invisível ali para não ferir, né, as suscetibilidades da rainha. Aqui a questão não é essa. Vocês vão ver que o eu lírico é negro e ele se dirige à amada que é branca e por isso ele se coloca numa posição subalterna. E ele começa: tu tens horror de mim, bem sei, aurora. Tu és dia, eu sou a noite espessa. Onde eu acabo é que teu ser começa. Não amas, flor, que esta minha alma adora. És a luz, eu sou a sombra pavorosa. Eu sou a tua antítese frisante. Mas não estranhe que te aspire formosa. Do carvão sai o brilho do diamante. Olha que esta paixão cruel, ardente, na resistência cresce qual torrente. É a paixão fatal que vem da sorte. É a paixão selvática da fera. É a paixão do peito da pantera que me obriga a dizer-te amor ou morte. Então observem aqui, gente, o conjunto de antíteses, ou o conjunto de oposições que separam a amada do poeta, né? Do postulante ao amor da musa, não é? E ele se refere a ela, branca, sempre com um tom de louvor, né? Ela é a aurora, é a flor, ela é a luz, né? Formosa, coisa do tipo. E quando ele vai falar de si mesmo, negro, sempre é com adjetivos rebaixadores, né? Então ele é a noite espessa, ele é a sombra pavorosa, ele é o carvão, ela é o diamante, ele é o carvão, né? E ele é a fera, a selva. Essa associação do branco com a civilização e do negro com o primitivo, né? Com a natureza, a civilização versus a natura, ela povoava lá o pensamento, esse pensamento que colocava o branco numa posição superior, não é? Essas ideias todas. Então vocês observem que a gente tem que ler o texto à luz do período para entender por que essas hesitações, né? Por que esse rebaixamento do eu lírico negro? Por que a opção não é pela negra, não é? Então, na mesma coisa, essa do carvão sai o brilho do diamante, ele vai repetir em, por exemplo, a negra, né? Negra gentil, carvão mimoso e lindo, de onde o diamante sai. Nesse poema, o negro, a negra, ele fala de uma mulher que se apaixona por um branco, né? Mas ele a abandona. Marcelo da Veiga, que vem depois, já traz um discurso mais firme, né? Mais convicto. Nós estamos falando aí de alguém que nasceu no finalzinho do século XIX. Então ele produz durante o século XX, né? Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1976. Era mestiço e filho de um pequeno proprietário da Ilha do Príncipe. Ele passou despercebido até o momento em que Alfredo Margarido o incluiu na antologia organizada pela Casa do Estudante do Império. Há um cine-teatro em São Tomé e Príncipe chamado Marcelo da Veiga. Foi fundado em 1950. Então, a poesia dele é longeva. Acontece com ele algo como o que ocorreu com o nosso Manuel Bandeira. Manuel Bandeira passou por vários momentos, né? Ele pega ali o parnasianismo, um pouco do simbolismo. Depois ele chega na fase heróica da literatura
modernista. Depois ele chega lá numa geração mais avançada, uma geração que já dialogava com a cultura popular, experimentações concretistas também. Então você tem, por ser uma literatura, por ter um poeta que viveu bastante e produziu durante longo tempo, acontece algo semelhante com Marcelo da Veiga. Então ele produziu, começou na década de 10 e vai até os anos 60, então ele passou por vários momentos aí, né? Então no começo, lá no século X, ele dialoga com um discurso ainda anterior ao negritudismo, ainda era a ideologia panegrista, né? Os negros todos irmanados, ainda é anterior ao negritudismo. Nos anos 20, marcada pelo ultrarromantismo, pelo simbolismo. Já nos anos 60, ele foge daquela literatura engajada e são textos marcados pelo desencanto. Dele eu adoro o poema Regresso do Homem Negro. De novo aquela ideia do regresso, não como movimento espacial, mas um reencontro com suas raízes, com a sua identidade, com sua essência. Regresso do Homem Negro. Mas que me importam que os tais sem razão não me deem e queiram me ver-me em esqueleto ou rendido à hipocrisia de que vivem noite e dia? A ideia não para, e sou preto, como veem, mas preto, preto, preto. Nasci no continente que o sol queima e o homem branco chamou seu e prendeu com algema. Vida ingente, um calvário onde o sangue jorra quente. Vivi, escravo por todas as terras, por toda a terra andei. Aquela ideia lá do negro genérico, né? Marca do negritudismo. Ele não fala de um negro de um único local, mas de um negro, não é, que cumpre esse estigma da opressão, né? Por todas as terras andei, Américas criei, na humilhação e agravo cresci. Fui bola no futebol do mundo, partner que sangra no chão, rola sob todo punho iracundo. Sou preto, que ninguém escuta, o que não tem socorro. Olá tu, rapaz! Ó meu merda, ó cachorro! Ó seu filho da puta e outros mimos mais. Sou preto, escravo vivi, na humilhação e agravo cresci. Mas Deus viu, contou, pesou e disse: Lázaro, o céu ouviu, é ainda o eco da tua dor. E ai, já tens demais do sofrimento treino, eu te abençoo e mando, vai, chegou a hora do teu reino. Então a poesia que pode ser apontada como um modelo claro de poesia modernista, ou negritudista, não é? Também modernista, você tem aqui os elementos da futebol, não é? Coisas do tipo. E é uma poesia que não é só de lamentação, mas que ele se encerra de maneira muito interessante com essa adversativa mais negando tudo que foi dito, que chega também a hora da utopia, o sonho, né? Em que vai tudo virar, né? Tudo vai virar de ponta cabeça. E aí chegamos a Francisco José Tenreiro. Já o citei, pessoal, quando falamos de um livro muito importante, que ele marca uma virada na literatura, que é um livro de 1953. Ele marca essa virada na literatura africana de expressão portuguesa, chamado Poesia Negra de Expressão Portuguesa. É um livrinho com apenas 8 poemas, né? E que mostra uma nova perspectiva de falar sobre a questão rássica, não é? Ok.